Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo e hoje vamos fazer uma revisão sobre o citoplasma da célula. Isso mesmo, um tema que cai muito nas provas e que chegou a hora de resgatar aquelas informações que já estão aí adormecidas dentro do teu cérebro ciscador. Começo a falar do hialoplasma, isso mesmo, aquele líquido que nós temos dentro do citoplasma, aonde as organelas citoplasmáticas se distribuem. É o meio que serve de suporte para que as reações químicas dentro do citoplasma possam acontecer. Claro, lá tem água, e lembre-se da água, o solvente universal, que é onde acontece a maior parte das reações químicas dentro dos seres vivos. Ai, Jubão, e o que mais que eu tenho que lembrar de citoplasma? Temos que falar das organelas citoplasmáticas, começando por aquela que é encontrada em todas as células de todos os seres vivos da Terra, que são os ribossomos, que tem como função principal a produção de proteínas, a famosa síntese proteica. Não esqueça que os ribossomos não têm composição lipoproteica, ele não é uma organela membranosa. Na verdade, ele é feito de proteínas e RNA ribossômico. Perto do núcleo, não esqueça que nós temos os retículos. Mais aproximado da membrana nuclear, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, ou ergastoplasma, ou granuloso, que tem como função principal a produção de proteínas, a produção de enzimas e o transporte de substâncias dentro das células. Já o amigo dele, que está também grudado nele, mas um pouco mais distante do núcleo, é o retículo endoplasmático liso ou a granular. Também tem como função transporte de substâncias, mas como ele é liso, ele não tem ribossomos. O rugoso tem ribossomos aderidos em sua parede. Já o liso é liso justamente por não ter ribossomos aderidos à sua parede. Ele tem como função principal a produção de lipídios, mas não esqueça que é no retículo endoplasmático liso que nós temos a quebra de substâncias tóxicas. Isso mesmo, Elaia! E agora aquela que provavelmente é o único nome que você vai lembrar daqui a 15 anos depois que você não estudar mais biologia. As famosas mitocôndrias, que têm DNA próprio, por isso elas conseguem se reproduzir. Não se reproduzir, mas elas conseguem se dividir independentemente da célula, ou seja, a mitocôndria tem meio que vontade própria de produzir várias outras mitocôndrias e é onde ocorre a respiração celular para a produção de energia, para a produção de ATP. Lembrem-se que mitocôndrias não são encontradas em células procarióticas, ou seja, aquelas células que não tem uma membrana nuclear, célula de bactéria, células do reino Monera, né? Agora, tanto célula de planta como célula animal possuem mitocôndrias para a produção de ATP. E o complexo de Golgi, hein? Complexo de Golgi também não tem em células procariontes e são encontrados tanto em células animais como em células vegetais. Sua principal função, ou seja, a função do complexo de Golgi, secreção, né? É um empacotador, ele pega proteínas fabricadas no retículo endoplasmático rugoso e empacota para poder secretar isso para fora da célula. Lembre-se que secreção e excreção não são a mesma coisa. Excreção é quando eu mando para fora algo ruim. Secreção é quando eu mando para fora algo que será utilizado pelo nosso organismo. Além disso, o complexo de Golgi é responsável pela síntese de polissacarídeos. Por exemplo, fabricação de glicogênio, um açúcar bem grandão que serve como reserva de energia nas células animais. Já os centríolos, sim, os grandes centríolos, não são encontrados nas células procarióticas, são encontrados nas células animais e só de vez em quando são encontrados nas células vegetais. Ai, Jubão, de vez em quando? Briófita e pteridófita tem centríolo. Gimnosperma e angiosperma não tem centríolo. Fui claro? Lembre-se que os centríolos estão envolvidos na formação dos cílios e dos flagelos das células e, além disso, são responsáveis pela formação das fibras do fuso, que são extremamente importantes para o processo de divisão celular, para que ocorra tanto a mitose
quanto a meiose. Já os lisossomos, que têm como função principal a digestão celular, digerir tudo aquilo que a célula fagocita, tudo aquilo que a célula pega e coloca para dentro dela, não é encontrado nas células procarióticas, é encontrado nas células animais, mas também não são encontrados nas células vegetais. Nas células vegetais, quem faz uma função meio parecida com os lisossomos são os vacúolos que tem no citoplasma dessas células. E não esqueçam que o pai dos lisossomos é o complexo de Golgi, ou seja, os lisossomos são formados pelo complexo de Golgi. E já que falei de vacúolo, vamos falar um pouquinho mais dele, que são os vacúolos das células vegetais, ou seja, espaços que nós temos dentro do citoplasma, aonde tem como função principal o controle osmótico dessa célula vegetal, ou seja, o controle da entrada e da saída de água dentro da célula da planta. Ai, Jubilo, tu esqueceu de falar dos cloroplastos. Não esqueci do cloroplasto não, presente nas células vegetais. Não esqueçam que a função do cloroplasto é fazer fotossíntese. E na verdade a fotossíntese, ela não serve para produzir ATP, ela serve para produzir açúcar, composto orgânico, que aí sim, depois de produzido, vai para a respiração celular lá na mitocôndria, vai ser todo quebrado esse açúcar para aí sim termos a produção de ATP, a produção de energia. Não esqueça que dentro do cloroplasto tem clorofila, que é o pigmento que absorve a energia fótica, a energia luminosa para usar essa energia para formar açúcar, mas não esqueça que existe uma outra classe, porque o cloroplasto é classificado como um tipo de cromoplasto. Mas nós também temos os leucoplastos, que tem como função principal nas células vegetais o armazenamento de amido. Deu para lembrar legal das coisas dentro do citoplasma? Se não deu, procure as nossas videoaulas aprofundadas para o ensino médio, para o ensino superior, para tudo. Nosso site www.biologiatotal.com.br ou mesmo no YouTube, você tem muita videoaula para ajudar você na conquista do seu objetivo. No mais, um grande prazer tê-los aqui mais uma vez. Um grande abraço. Tchau.